Começando mais um vídeo aqui no canal Jeitão de Caboclo, o canal que fala e mostra as coisas simples da roça, que mostra o caboclo sertanejo como ele realmente é. Você, meu amigo, minha amiga que está acostumado a acompanhar os nossos vídeos, continue assistindo. Você que já é inscrito, muito obrigado pela sua atenção. Se não é inscrito, se inscreva, ajude o nosso canal a crescer. Escreva nos comentários de onde você assiste e se você está gostando dos nossos conteúdos. Assim, o YouTube vai entender que o nosso conteúdo é relevante e vai indicar para mais pessoas. E o nosso canal cresce cada vez mais. Meus amigos, muito bom dia. Hoje eu estou aqui novamente no bairro Lagoa das Flores, no sítio do meu pai, sítio Patrício, que vocês já conhecem, já tem mais vídeos no canal daqui do sítio. Gravei com meu pai, com a minha mãe, com meu irmão mais velho. E hoje estou aqui para gravar com meu irmão mais novo, com Marcos. Hoje, 12 de julho de 2025, comemora-se o dia do engenheiro florestal. Nada melhor do que a gente conversar com um profissional da área para que tire algumas dúvidas. Eu, por exemplo, tenho algumas dúvidas em relação às atividades de um engenheiro florestal dentro da propriedade e acredito que a maioria de vocês também. Então acompanhe aí até o final, ele vai dar várias dicas aqui para a gente, tá certo? Pois é, pessoal, muito bom dia. Como eu já tinha dito a vocês, hoje, 12 de julho, comemora-se o dia do engenheiro florestal. Nada melhor do que a gente conversar com um profissional da área. Estou aqui para conversar com meu irmão Marcos, meu irmão mais novo. Ele é engenheiro florestal e vai dar algumas dicas aqui para a gente. E aí, Marcos, tudo bom? Bom dia. Bom dia. Prazer. Tá. Muito obrigado pela... Conta pro pessoal do canal aí, quem é você, o que você faz e por que essa data foi instituída como Dia do Engenheiro Florestal. Muito bem. Pessoal, bom dia. Um prazer estar aqui compartilhando algumas informações e esse momento com você, com meu irmão e com vocês. Meu nome é Marcos de Jesus Santos, filho de seu Deli Patrício dos Santos, dona Laurita, amém, Maria de Jesus, também que já foram aqui apresentados e tem aí, né, os vídeos no canal, vocês podem assistir depois. E sou formado em engenharia florestal, sou engenheiro florestal, formado pela Universidade do Sudeste da Bahia, a UESB. E hoje estamos dando seguimento aos estudos, estamos no mestrado na área de ciências florestais também, na linha de pesquisa e de economia florestal. Então, estamos aqui. E com relação ao dia instituído, a gente não pode esquecer, é importante frisar que esse dia é instituído, o dia do engenheiro florestal, por conta, né, de um monge, um beneditino, São João Galberto. Sim, eu tive a curiosidade de dar uma olhada, uma olhada antes, né, porque realmente eu vi lá que tem essa parte, né, que também comemora-se também o dia do santo. Exatamente. Você poderia explicar para nós, então, por favor? Por conta disso, a igreja, acho que muita gente não sabe, mas a igreja católica é responsável aí pela criação das universidades, hospitais. Sim. Então, nos primórdios aí dos estudos, então tivemos muitos naturalistas e esse o São João, depois, né, foi canonizado santo. Então ele tinha muita preocupação com a natureza, com a floresta, e passou a viver, né, muito tempo, né, com o meio ambiente, passou a viver também nas florestas. E aí, no seu falecimento, foi no dia 12 de julho de 1073. Então o Papa da época instituiu esse dia em comemoração ao santo e também homenageando as florestas, e por isso também se instituiu o dia do engenheiro florestal. Maravilha. Nós estamos aqui para bater um papo e falar um pouco aí dessa importante profissão que é a engenharia florestal. É um setor que tem crescido bastante nos últimos anos, né? Graças a Deus, principalmente no mundo todo, mas principalmente no Brasil. A silvicultura, né, já foi muito tempo com relações aí do eucalipto e tudo, foi muito tempo criticada e tudo, mas hoje é um setor muito importante para a economia do país, para a sociedade no geral, né? Tem gerado muitos empregos. Claro que, como toda atividade, tem seus prós e contras, né? Mas tem muito mais benefícios do que malefícios, até agora comprovado cientificamente. Então, aí hoje é o dia instituído em comemoração ao Dia do Engenheiro Florestal, né? Uma data que marca a história da luta dessa ciência.
né, que vem aí do ramo da agronomia, mas que se consolidou no mercado como uma área, assim, independente, né, que tem seus próprios caminhos, seus desafios e suas resoluções para os problemas da sociedade no geral. E pelo que a gente tem visto, Marcos, assim, é uma atividade promissora, na verdade, né? Exatamente. Apesar de já ter avançado muito, ter muitas conquistas, muitas inovações, ainda é um setor promissor. Por conta, aí nós já temos aí agora a questão do crédito de carbono, que é uma questão não tão nova, mas que ainda não se explorou acho que nem 1% ainda desse potencial, muita coisa para fazer, né? num país gigante como o nosso. Isso. Então é uma demanda que vai ter que as empresas, as indústrias, né, nos países vão ter que se adequar e se voltar para isso de forma bem mais contundente. Beleza. Uma camisa da engenharia florestal, mas a gente tem que mostrar a nossa Universidade Estadual, que é um patrimônio nosso, né, uma universidade pública. Essa aqui é uma das camisas que a gente usou no curso, né? A gente guarda. Que é também uma instituição que tem ganhado uma repercussão muito grande. Uma repercussão muito grande. Com vários cursos e cursos ótimos. Eu passei por lá, fiz uma especialização lá. Então, a UESB, a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, é uma instituição que vem melhorando cada vez mais. Então tá. Marcos, é o seguinte. Eu falei na abertura do vídeo que eu tenho várias dúvidas em relação às atividades, quais áreas de atuação que o engenheiro florestal ele pode fazer dentro de uma propriedade, certo? Então a primeira pergunta que eu queria te falar é o seguinte: a engenharia florestal, como a gente tem falado, é uma área que está crescendo muito. Eu, quando falo assim, engenheiro florestal, já falo, esse cara é o que vai trabalhar com reflorestamento. Realmente é isso? Ou explica pra gente um pouquinho assim da atuação do engenheiro florestal em uma propriedade? Bom, então vamos tentar, né? A gente não sabe tudo, né? Mas a gente tenta sanar. Qualquer coisa a gente recorre aos doutores universitários. Então o reflorestamento, na verdade, é uma das atividades do engenheiro florestal, né? O reflorestamento. O reflorestamento. Então, o que um engenheiro florestal é, vamos dizer assim, tecnicamente, lá pelo Conselho, pelo CONFER, pelo CREA, o que ele pode estar atuando? Então, o engenheiro florestal ele pode atuar na área da silvicultura, desde do início, né? Desde da produção de mudas, ou seja, então já é uma área, a área de viveiros. Sim. Você pode atuar em viveiros de mudas florestais. Produção de mudas florestais. Produção de mudas, então você desde que seja por propagação por semente ou por estaquia, né, que são as propagações vegetativas. Então, pode cuidar dessa parte. Então, a gente pode atuar em projetos de reflorestamento, de recuperação de áreas degradadas, de povoamentos, que é a própria silvicultura, ou seja, vou instalar um povoamento, seja de eucalipto, de pinos, de mogno. Pode também trabalhar na área de manejo florestal de áreas nativas, florestas nativas, né? Que também é uma grande demanda hoje. No Brasil tem floresta, mas precisa cuidar das suas florestas. Ou seja, tem um potencial de exploração, mas também tem a cuidar da preservação. Então é a questão do manejo, você poder manejar essa floresta, saber o que pode tirar. Aí já entra a questão da mensuração florestal, que entra inventário florestal, que é uma das áreas específicas do engenheiro florestal, que é o inventário. Pode atuar também na questão a gente fez o cadastro agora, um curso de cadastramento rural. Você tem o CAR, né, que é um cadastro obrigatório, é o cadastro ambiental rural, e na Bahia nós temos o CEFI, que é o cadastro estadual florestal. Então, toda propriedade rural ela vai ter uma parte um cadastro florestal. Ali, então você tem que saber quais são as emendações de mata nativa, quais são as áreas permanentes, as APPs, as reservas legal. Então tudo isso cabe ao engenheiro florestal. E tem outras áreas de economia florestal, que é a que eu estou fazendo mestrado agora, né, uma das grandes áreas da engenharia florestal. Nós temos a área de geotecnologia, que está na mesma linha de pesquisa. Temos a área de ecologia florestal, que também é cuidar dos biomas, né? Entender a dinâmica das florestas. Então, são uma infinidade, mas são 9 grandes áreas, no mínimo, aí, que a gente pode estar atuando. E aí, o engenheiro florestal está inserido em todos esses contextos, né? E, além disso,
Nós também, como falei da produção, você pode trabalhar com gerenciamento de projetos, né, tanto florestais como projetos de transporte, projeto de colheita, nas áreas, grandes áreas, né, do papel celulose, que é a área da tecnologia da madeira, carvão, celulose, e por aí. Como eu falei, nós não podemos agora não uma infinidade de atividades. São grandes áreas que a engenharia florestal pode estar atuando. Beleza. Marcos, é o seguinte, pessoal, você que está assistindo o nosso vídeo, coloca nos comentários, se tiver alguma dúvida, pergunte aí nos comentários, que se for um comentário que eu possa responder, eu vou responder. Se for da área técnica, Marcos vai responder futuramente para vocês. Vamos deixar no final aí na descrição do vídeo o contato, as redes sociais de Marcos. Você que tem sua propriedade rural, o nosso canal é voltado para o homem do campo, para a propriedade rural. E se você tiver alguma dúvida, quiser uma consulta técnica, você vai encontrar aí no link da descrição, tá certo? Marcos, é o seguinte, a gente tem percebido, na nossa região aqui sudoeste da Bahia, Vitória da Conquista mais precisamente, tem crescido bastante a plantação de eucalipto, não é isso? Sim. O que acontecia antigamente? A gente que nasceu na zona rural, né? A gente viveu um bom tempo na zona rural e tem ainda contatos na zona rural. Acontecia antes o seguinte, um grande proprietário de terra, um fazendeiro, todo ano ele desmatava ali uma certa quantidade de área de terras. Na maioria das vezes, nem o capim ele plantava, na cabeça deles o capim era nativo, então derrubava o mato, queimava ou vendia, fazia alguma coisa, aproveitava de alguma maneira, botava fogo e o capim nascia. Então não se pensava em correção de solo, adubação, plantação de pasto. E isso, gente, causou aqui na nossa região, a gente vê, e você vai confirmar isso, um grande desmatamento, né? Então, assim, a gente anda aqui, o município de Vitória da Conquista tem uma área de extensão muito grande, né, Marcos? Os limites de Vitória da Conquista. Então, a gente atinge aqui, Vitória da Conquista, por exemplo, você pode encontrar os 3 biomas, né, Marcos? Caatinga, Cerrado e Mata de Cipó. Que já faz uma transição com a Mata Atlântica. Que já a Mata de Cipó, que eu sempre falo nos nossos vídeos, com Vitória da Conquista, ela é uma transição, né? Isso. Ela já está perto da Mata Atlântica. E o que eu queria saber de você? Essas plantações de eucalipto que a gente vê muito aí, ela é uma espécie de reflorestamento, ela foi feita pensando na economia local, né, que a gente tem visto aí com as inovações tecnológicas. O eucalipto ele tem sido um recurso bem utilizado, né, em construção de casas, cercas. Então, o que eu queria saber é o seguinte, essas plantações de eucalipto, elas significam um reflorestamento ou é mais uma atividade econômica? Boa pergunta. Então, como a gente comentou logo no início, aí só lembrando que voltando à questão que a gente falou do cadastro rural, né, do CAI e do CEFI, a importância dessa questão que você já acabou de comentar, que era a questão do termo desmatamento, né? Quando a gente fala desmatamento, normalmente a gente se refere a algo que é ilegal. Sim. Que não foi algo planejado, que não é licenciado. Isso. Então, por isso era o que acontecia antigamente. Então, por isso que é importante o cadastro, porque se você precisar de alguma atividade, então o técnico, né, o engenheiro florestal, ele vai lhe indicar e pedir as licenças necessárias para que você possa explorar aquela área. Aquela sua área. Que você tem potencial para uma outra atividade, né? Seja pecuária, seja agrícola. Então, seja para você retirar, fazer o uso, que a gente fala, o uso alternativo do solo, né? Não vai ficar mais aquela vegetação, mas você vai utilizar de outra forma. Então, você precisa de uma licença. Esse é o primeiro passo. Esse é o primeiro passo. Então, como ele falou aqui, isso muitas vezes, né, acho que não só aqui, mas nós estamos tratando da região de Vitória da Conquista, então aconteceu isso. No passado quase o pessoal comprava, então não tinha muito essa preocupação. E os órgãos ambientais também, né, pouca gente, não tinha leis também, né? Agora tivemos a renovação da lei agora do Código Florestal, né, em 2012, então já foi muita coisa, foi modificada. Então, essas plantações podem ser consideradas assim, uma capaz de reflorestamento, mas também para fins comerciais. A gente fala, como eu falei, que o engenheiro florestal ele pode acompanhar você eu vou implementar aqui a cultura de eucalipto, eu tenho 10 hectares,
você tem uma área aí para plantar. Então a gente pode cuidar desde a preparação do solo, com análise de solo, a produção das mudas no viveiro, acompanhar a implantação do viveiro, que é plantar as mudas até a colheita. Até a colheita. Então o que acontece? O que você precisa? Você tem que saber qual é a finalidade daquele seu produto. Sim. Né? Então, tem áreas que são destinadas a, eu vou plantar o eucalipto e vai ficar. Por agora já temos muito também a questão da integração lavoura-pecuária. Sim. Então você tem a questão de eucaliptos implantados em pastos para poder dar um conforto maior para os animais, ter uma sombra. Então aquela vai ficar ali um tempo, talvez quando chegar a um período que ela não tiver mais exercendo sua função, né, que todo ser vivo chega a essa etapa, então vai fazendo ali o manejamento. Então, há muitas áreas que o eucalipto acabou sendo essa parte de reflorestamento, que ainda tem, mas é muita maioria por parte de comercialização. São diversos usos que nós temos do eucalipto. Aqui na região tem muita questão do carvão e também para uso na construção civil, para uso na zona rural, como estacas, né, mourões. E aí, dependendo do que é destinado esse produto, então... Lógico que, como a gente falou, que hoje, atualmente, você já tem um percentual da propriedade que já é destinada à área de preservação permanente, que você não pode mexer, e as reservas legais. Então, essas culturas que são implementadas, normalmente é para comercial. Pronto. Não impede que seja uma questão de reflorestamento, que é o que acontece muito. Né? Okay. Você falou num ponto interessante aí, que é a questão da comercialização. Aqui em Vitória da Conquista, na região especificamente, tem a questão também que nós estamos aqui numa linha que a gente é conhecido como Planalto da Conquista, né, Marcos? Sim. Que começa aqui, se eu não me engano, Boa Nova, Bom Jesus da Serra, Planalto, Poções, Barra do Choça, Vitória da Conquista, Cândido Salles, Encruzilhada e Ribeirão do Lago. Se eu não me engano, são essas. Então é uma linha, né, que é conhecido como, você vai explicar melhor sobre essa parte geográfica. A plantação de eucalipto, como a gente já falou anteriormente, a gente está numa zona de transição, mas a gente tem dentro dos limites de Vitória da Conquista outras diversidade de biomas, né? Sim. Então essa plantação de eucalipto, ela se resume especificamente em alguma dessas áreas de determinado bioma, ou pode ser em qualquer região dessas aqui do nosso sudoeste da Bahia? Não, a restrição para a plantação de qualquer mais, principalmente da silvicultura, de árvores. O que é um obstáculo? O que é um empecilho? Questão de solo. Solo que a gente chama de solo raso, solo que tem muito... a profundidade é pouca, né? Então para você plantar, você precisa de uma profundidade maior para o sistema radicular dessa árvore lhe dar sustentação. Então, onde é que nós temos esses solos que não... Normalmente na Caatinga, nós vamos ter aí solos que tem muita pedregulho, muita pedra, no caso, pouca profundidade. Mais, então, ele não vai dar condição de sustentação de árvore. Em alguns locais, né? Então, essa região que você me falou, como a gente citou aqui, tem mais Caatinga, a região de Mata Cipó e esse Planalto da Conquista. Então, é uma área já estudada e bem propícia para a implantação do eucalipto, por conta que nós temos um tipo de solo aqui, né, que é mais ou menos o latossolo amarelo. Então é um solo que tem boas condições de profundidade, né, de drenagem. Então oferece as condições que não oferece para outras culturas, como por exemplo, é um solo caracteristicamente pobre em nutrientes, né? Quando a gente fala de distrófico, porque não tem... Naturalmente ele é pouco nutrido, então precisa de adubação. Por exemplo, se você for pensar no café, que também é uma cultura perene, né? Que é muito utilizado na região, né? Nós tivemos aí, dos anos 60 para cá, um grande boom foi o café, por questões de clima e tudo, né? E solo também. Então, só que com o tempo você precisa estar mantendo o eucalipto, não que não precise, né? Nas implantações, mas não vai demandar tanta exigência de correção de solo, de adubação. Uma vez que você implementou, e eu queria que você desse seu testemunho, que logo que você concluiu o seu curso, você trabalhou tive uma experiência numa fazenda grande. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa experiência, porque pelo que a gente sabe foi uma plantação muito grande, e foi logo que você estava entrando aí na profissão. Comenta um pouquinho sobre essa sua experiência. Então, foi uma experiência muito boa, né? A gente fica na universidade,
lá 5 anos ou mais um pouco, às vezes não tem a oportunidade de acompanhar em campo, né, todo o potencial que você pode ver, pode explorar de uma profissão. Então essas experiências em campo é muito relevantes. Então logo que eu terminei o curso, a gente fez alguns trabalhos aí de inventário florestal, e aí surgiu essa oportunidade de acompanhar esse plantio lá na região. Na verdade é na Bahia, mas já na divisa com Minas, né? Ficava na divisa Alegre, mas a fazenda é no município de Encruzilhada. E lá você acompanhou da implementação da preparação do solo? Aí você desde a preparação do solo. Quando eu cheguei já tinha boa parte feita, né? Preparação, mas ainda estava fazendo a preparação do solo, ou seja, a limpeza diária, né? Que a gente fala que é a retirada da vegetação, com trator esteiro, tudo. Aí um fator importantíssimo que é o combate à formiga. Tem que ser também anterior à implantação, né? Tem que ser anterior à implantação. Você limpou a área, você já tem que entrar com combate à formiga. O combate à formiga. É o primordial. Então a gente conseguiu acompanhar também. E aí para os outros processos, né? Aí já veio gradação, veio aração e já tinha uma boa parte lá que já estava subsolando, que era já para fazer a implantação das mudas. E a adubação, né? Que é o calcário e o gesso. Então a gente conseguiu acompanhar, não foi muito tempo, né? Foi um pouco mais de um mês, mas graças a Deus deu para ter essa noção de perto, né? Ver na prática aquilo que a gente via na teoria. E fazer essa junção, né? Daquilo que aprendeu na academia com o campo. Você lidar com a realidade, com os tratoristas, profundidade de corte. Então tudo a gente vê falar, mas não tinha oportunidade de ver na prática. Então era uma área total de acho que de mais de 1.000 hectares, mas de implantação mesmo, de cultura, acho que era 930 e poucos hectares, né? Tirando aí as... Então foi uma experiência muito boa. Muito boa, com certeza. A gente não foi talvez queria ter ficado mais tempo, né? Mas são coisas da vida, são oportunidades que a gente tem que aproveitar o tempo que ficou. Tentar aproveitar da melhor maneira. Graças a Deus eu aprendi muito nesse tempo, né? Convivendo com pessoas. E aí... Lembrando, pessoal, que o vídeo de hoje não é só teórico, nós vamos para a prática. Daqui a pouco a gente vai tentar ir na universidade. Tem uma área lá tem uma área de eucalipto, tem área de mata nativa. E vai dar para a gente mostrar um pouquinho pro pessoal como é que é o manejo, né? Por continuidade aqui ao nosso vídeo de hoje. Hoje, dia 12 de julho, é o dia do engenheiro florestal e eu estou aqui com meu irmão Marcos. Ele já deu aqui várias explicações. Se vocês quiserem depois, faça pergunta aí no canal, que ele vai responder quando for uma pergunta técnica direcionada à profissão da engenharia florestal. Beleza, já deu várias explicações aqui. Marcos, é o seguinte, uma pergunta que eu treinei para te falar, porque é o seguinte, quando fala assim engenharia florestal, reflorestamento, geralmente vem na cabeça das pessoas o grande produtor, né? Um fazendeiro, uma área grande, que precisa fazer um reflorestamento ou para uma atividade econômica, né? E aí, você já explicou muito bem, ele precisa buscar as autoridades para adquirir seu licenciamento, sua autorização, e também vai precisar, logicamente, de uma consultoria, uma consultoria técnica de um engenheiro florestal, né? Para uma orientação. E minha pergunta é, e o pequeno produtor? Né, que é aquele produtor ali que tem 2, 3, 4 hectares, que na nossa região é constituída de muitos pequenos produtores. Esse pequeno produtor, ele precisa fazer ali uma análise na sua terra, ver se ele pode fazer um pequeno reflorestamento. Tem condição dele fazer? Como é que funciona? Bem, é uma pergunta pertinente, né? Muito pertinente. Só fazendo um adendo aqui, como a gente nós somos, né? Viemos daí da roça. Da zona rural, da roça mesmo. Né? Caboclo sertanejo mesmo. Meu pai, assim, a gente fala, somos lavradores, né? Sim. Então a gente tem uma ligação muito forte com essa questão do pequeno, né? Isso. Vamos falar, a gente está falando não tecnicamente. Tecnicamente, você fala de pequeno proprietário, você tem que ir na legislação ver que são designados por módulos fiscais. Então, esses módulos fiscais, dependendo da região, são 30 hectares, depende, né? Mas nós vai variar de região para região também. E
só para ter uma ideia, a importância dos pequenos produtores, né? No Brasil é mais de 70%, né? Não tenho o número exato, mas a gente mais de 70%, né, de produtores são considerados pequenos produtores. Então isso é um fator muito importante, e desde quando a gente foi para a academia, entrou na universidade, a gente nunca deixou de pensar nisso, sim, né? Sim. De o que se pode fazer, independente da área que você esteja atuando, para os considerados aí, os pequenos produtores, né? As pessoas de pequenas propriedades. Sim. Então, a área da silvicultura, realmente, a gente pensa nos grandes porque são os que estão em evidência, os que mais investem, os que têm mais acesso aos recursos. Investimento maior, né? Então, tem acesso a recursos de bancos, financiamentos, né? Invenções, incentivos do governo. Mas não que o pequeno não tenha, tem condições, aqui fazer também a importância do profissional para poder lhe orientar e buscar essas alternativas. Entendi. Aí vai a questão do tamanho da área, né? Essa pergunta, por incrível que pareça, foi uma pergunta que eu fiz também em uma palestra ao professor, vou até citar o nome dele aqui, professor Dr. Adalberto. É um grande aí da silvicultura aqui na região, né? Que foi, inclusive, um dos responsáveis aí, talvez o mais pela implementação do curso aqui em Vitória da Conquista, que bom, engenharia florestal, né? Apesar dele ser agrônomo, ele fala isso, mas se você quiser, a gente deixa o contato dele também aí na descrição do vídeo. Aí só lembrando, né? A gente tem a universidade, é aberta, né? É um público, é claro que tem algumas coisas que demandam custo, né? Os laboratórios, mas a universidade, os professores, os alunos estão lá à disposição para atender qualquer pessoa da sociedade. Então, qualquer dúvida que se tem essa possibilidade. Tem esse acesso à universidade, pelo menos de orientar a qual caminho você seguir. Você conseguir a partir daí. Isso, a questão do pequeno produtor, você citou aí, 1 hectare, 2 hectares, né? Sim. Dependendo do que eu falei, qual é o objetivo, né, de plantação? Então, para que fins, para que fim você quer plantar? Então, de repente, você pode implementar uma plantação silvicultural, pode não ser eucalipto, de repente para você seja mais interessante uma outra espécie, um mogno, né? Então vai fazer os estudos para saber. Por quê? A plantação de eucalipto ou de uma área florestal, ela vai demandar um certo tempo para você colher. Né? Então, dependendo se você tem aquela pequena propriedade, se você só sobrevive dela, talvez não é viável. Não vai ser viável naquele momento, do modo que você quer, que você vai deixar de produzir outras coisas. Mas nós temos também, como eu falei, né, isso vai caber de orientação o que você quer. Tem as questões dos modos de sistemas, nós citamos, agroflorestais. Agroflorestais, né? Que é uma implementação de lavouras, e aí você tem os sistemas que você pode implementar produção agrícola com o sistema florestal. Então, que você vai ter agrofloresta, né? você vai ter suas frutíferas, você vai ter sua horta, e pode também ter sua parcela de floresta para você colher no futuro. Automaticamente você consegue utilizar daquele espaço fazendo um reflorestamento e utilizando de alimentos ali. Porque, como a gente falou, se é considerado área rural, você vai ter que ter também aquele parcela lá, né, de reserva legal ou de APP, né? Então, esse é um ponto importante, que é uma dúvida também. Independente do tamanho da terra rural, sempre vai ter ali uma delimitação de porcentagem destinado à floresta. Se for considerar área rural, que acho que é considerada 1 a 2 hectares, a partir de 2, depois a gente deixa no comentário no link aí, 2 hectares, então é considerado área rural. Então você tem que ter um percentual de floresta, né? Ou você tem que ter lá as APPs e a reserva legal. E a legislação, né, lhe dá os meios, o que você precisa realmente deixar. Então não é nada bicho de 7 cabeças, então vai tomar minha terra toda. Não. Sempre a orientação é o melhor caminho. Exatamente, procurar um profissional da área que vai lhe orientar melhor. Beleza. Então é isso. Então, independente da área, na época o professor me respondeu que é o seguinte: 10 hectares ele acha que dá. Mas eu conheci uma pessoa, um produtor, que ele tinha um terreno que era de cerca de 1 hectare ou menos, e ele plantou eucalipto. Conseguiu fazer. Porque ele tinha uma outra área, né? Então essa área ele ficou, e aí, como eu falei, dependendo
do seu objetivo, 4 anos você já consegue colher, se for, por exemplo, para estaque, para escora, né, de construção civil. Então, é uma renda que você tem e é muito... Vai demorar um pouquinho de você ter aquela renda, mas é uma renda certa. Certo, exatamente. É considerado uma boa alternativa. Então, uma alternativa de renda. Né? Sempre há possibilidades. Ótimo. Independente do tamanho da sua área, sempre há possibilidades. Eu quero ver a questão da silvicultura ou fazer uma agrofloresta aqui. Sempre vai ter a possibilidade. Pessoal, espero que vocês estejam gostando do vídeo. Se tiverem dúvida, deixe aí nos comentários que o Marcos vai responder. Como ele já respondeu aqui, foi muito enfático nas respostas dele, né? Muito claras. E a gente vai agora para campo. A gente vai lá na área de reserva da universidade, que ele vai fazer uma demonstração lá, para a gente ver e mostrar para vocês um pouquinho. E ver a diferença, né? Ver a área plantada de eucalipto, né? Ver algumas áreas de eucalipto e ver a área nativa. Que nós temos lá na UESB, né? Uma reserva de mata nativa. Espero que vocês estejam gostando. Assistam aí até o final, que tem mais coisa. A última pergunta é sobre eucalipto que eu queria te fazer. Tá. Vamos lá. Essa também é uma pergunta que muita gente gostaria de fazer e às vezes não tem oportunidade. Por muito tempo, o eucalipto ele foi um vilão, né? Sim. Então tinha muito aquela história, se você plantar eucalipto na sua terra, sua alga vai secar a sua nascente e tal. De acordo com o que você viu aí na universidade, que você tem feito seus estudos aí no seu mestrado, na sua especialização, isso é uma realidade ou é um mito? Bom, até então não tínhamos nada comprovado cientificamente. Né? Nós estamos lá, então tem que se comprovar com estudos. Sim. E realmente causa o bem ou vamos dizer assim, ou é bom ou é ruim, né? Sim. Então o que aconteceu com o eucalipto? O eucalipto foi introduzido no Brasil, né, na época lá mais ou menos aí na década de 60, mais ou menos. Então, houve uma grande demanda, né, de madeira, e veio um engenheiro da Austrália, se não me engano, e aí, fazendo ferrovias e tal, precisava dos batentes, então foi uma alternativa da época. Só que o que acontece? O pessoal começou a plantar de forma meio que aleatória, né? Então, se a gente reparar bem, o eucalipto, vamos dizer assim, para uma área urbana, para uma arborização urbana. Inclusive, é outro ponto que é muito importante, que eu esqueci de citar lá nas atividades do engenheiro florestal, a arborização urbana. Então, as cidades precisam muito de engenheiros florestais para cuidar da arborização urbana. Que a gente vê a cidade sem árvore, né? Muitas sem árvore. Então, árvores em locais inadequados, árvores de portes não adequados para aquela área. Então, precisa de engenheiro florestal. Graças a Deus, aqui em Conquista agora, né, teve o último curso, nós temos inclusive foi aluna lá da UES também, colega nossa, Ana Luísa, engenheiro florestal, assumiu agora. Que ótimo. Então, com certeza está cuidando muito bem aqui de Vitória da Conquista, mas serve para as outras prefeituras aí, né, fazer essa gestão de arborização urbana, porque é um conflito muito grande, né? Com rede elétrica, com os próprios pedestres, com veículos. Então, precisa ter essa gestão. Ótimo. É outro ponto que o engenheiro pode estar atuando. Então, por exemplo, pensar no eucalipto para arborização urbana, né? Para que local? Praça, uma rua. Tá? Então, o que você pensa o que você quer? Você quer uma árvore que dê dar flores? Né, que vai embelezar, né? A questão que passe da fiação. Exatamente. Então tem que ter essa preocupação. Então, às vezes, o eucalipto não é pensado para isso, para esse fim. Isso. Então, o que aconteceu? Começou a se plantar, como você citou antes, eu vou fazer um reflorestamento aqui, aí eucalipto. E aí começou a surgir essa questão de seca-solo, né? É uma árvore que realmente ela tem suas particularidades, né? Ela consegue se sobressair por intempérie, como a gente falou, dependendo do solo. Se ela não consegue suportar, né, déficit hídrico, então ela consegue. Então veio esses mitos, veio passando, e aí começou a ter resistência com relação à introdução do eucalipto, porque tudo começou a ser linkado à plantação do eucalipto. Mas, como a gente falou, a silvicultura não é só eucalipto. Então qualquer plantação que você fizer, qualquer implementação de cultura que você fizer, se não for feito da forma adequada, vai dar problema. Né? Isso.
Por que secou? Por que foi plantado próximo à margem, né? Então tem que fazer vários estudos, ainda tem muitos estudos em andamento. Então, como eu falei, até agora já começou a sair alguns estudos aí, mas ainda está muito embrionário. Então, até então, e o tempo que a gente teve lá, não vimos assim concretamente. Muito pelo contrário. Sim. Temos vários estudos, inclusive lá na UES tem o grupo de pesquisa de solos, né? Mandado pela professora Patrícia e outros professores, que já te comprova que o eucalipto ele faz muito bem ao solo. Bem ao solo. Questão de infiltração, de umidade, a microfauna, né? Que são todos aqueles bichinhos que ajudam. Aquela adubação das folhas. A adubação verde, a serrapilheira é muito importante, porque protege o solo, vai manter a adubação do solo por muito tempo. Então tem muitos estudos que comprovam que o eucalipto faz bem ao solo. Depois que se retira as 3 ciclos, que a gente fala 3 ciclos, né? 3 cortes, na maioria das vezes, às vezes 2. Esse é um ponto importante também, né? Tem esse ciclo. Tem esse ciclo, né? Quando a gente considera aí, né, a faixa de 6, aí o pessoal da Veracel, das empresas de celulose, já se corta, acho que com 6, 7 anos já está tirando, né? Porque é um outro fim, é papel, né? Celulose. Isso. Então é uma madeira mais jovem. Mais jovem. Mas para que, como eu falei, 4 anos, se for para estronca, é uma espécie que vai subir para estronca. Então com 4 anos já retirou. Já consegue cortar. Então você vai conduzir esse povoamento, ou seja, deixar a rebrotação crescer de novo, você vai retirar. Então em alguns lugares que já foi retirada, foram 3 ciclos, 7, dá 21 anos. Então, imagine 21 anos, você mantendo lá aquela serrapilheira na terra. Então, há comprovações de que, conduzindo da forma correta, o benefício é certo. Então não há comprovação científica de que a plantação de eucalipto seja maléfica ao solo, à água, à nascentes, nada disso, né? Ainda não. Ainda não. Como a gente falou, conduzido da forma correta, não. Não tem essa última pergunta. Desculpa, poderia parecer, né? Eu tenho um problema de alagamento ali, aí a gente vai plantar eucalipto de junto e resolveria, né? Justamente. E às vezes foram questões que estavam nem ligadas à plantação de eucalipto, talvez um fenômeno da natureza. Exatamente. Seco, você não consegue controlar. A questão da retirada da vegetação nativa ao entorno, né? Então tudo isso não foi só a introdução daquela espécie local, mas todo um contexto. E aí não foi, aí achava-se, né, que era o como eu falei, poderia ter sido outra cultura, poderia ter sido o café, por exemplo. Isso, e por muito tempo o eucalipto foi um vilão. Última pergunta para a gente ir para campo. Uma área que foi reflorestada de eucalipto, aí vamos lá que durou esse ciclo aí de 21 anos, por exemplo, né, o último corte. Qual é a atividade correta para reaproveitar essa área para outras plantações? Bom, aí você pode retirar, inclusive também já estudos e já há aproveitamento da questão da raízes, parte de subsolo, das raízes, né? Tanto para carvão vegetal. Então é uma área muito explorada, inclusive, né? Há estudos que rende até mais do que a própria árvore. Então, porque, assim, eu imagino que era a preocupação das pessoas arrancar, porque ia fazer o quê, né? Se arrancasse isso, exatamente. E ocupar uma área sua lá, então o que vai fazer? Então já existe um reaproveitamento para esse tipo de... E a área do carvão é uma grande forte nesse sentido. Maravilha, velho. O carvão e outros, né? Talvez até artesanato. E claro que não vai explorar tudo, mas é uma parte forte. Mas para grandes áreas, a área do carvão vegetal é uma área que absorve que já é uma parte comercial também. Você pode. E aí, limpar a área, como a gente falou, os estudos que se tem é que o solo, como a gente falou, o eucalipto não demanda muita questão de nutrição de solo por muito tempo. Então, posteriormente, percebe-se e estudos comprovam que essa área foi melhorada, que o solo tornou-se mais rico em nutrientes. Ótimo. Pessoal, espero que vocês estejam gostando. As respostas de Marcos aqui foram muito claras e agora a gente vai a campo. Acompanha aí até o final. Obrigado, velho. Valeu, velho. Tamo aí.